Olá pessoal, nesse vídeo aqui agora eu vou fazer uma configuração aqui do setup para que você use o robô em operações manuais. Então eu vou mostrar um setup aqui. Nós temos aqui o robô e nós temos aqui três indicadores que eu vou utilizar para montar o meu setup aqui no gráfico, ok? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é montar o setup e depois a gente vai instalar o robô e como que a gente pode usar o robô, né, de uma forma manual. O que seria essa forma manual? A sua entrada ela seria manual. Tá? Então, ou seja, os 5 setups que existem do robô eu vou inutilizar, vou deixar eles como falso. Então, o robô não vai verificar esses 5 setups, ele simplesmente vai verificar. Tem uma posição aberta e a partir dessa posição aberta ele vai fazer toda a administração, ok? Então, para começar, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar aqui com esse média 63. O que é esse média 63? Nós vamos usar ele duas vezes, tá? Eu vou estar explicando por quê. Ele vai criar uma média, tá? De 63 períodos. E ele vai projetar duas linhas, uma inferior e uma superior. A primeira linha nós vamos fazer com 800 pontos. Então, nós vamos abrir. Aqui nós vamos colocar 800 pontos no caso do índice. A média de 63 períodos, ok? As cores aqui eu só vou fazer uma modificação aqui para deixar um pouquinho mais clara. Ok, pronto. E aqui ele criou, tá? Esse espaço aqui que eu chamo de range. Então, o importante aqui, essa média ela é um rastreador, ou seja, ela vai acompanhar o preço. E a partir desse rastreamento do preço, que é a média azul, tá? Que é a linha azul aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter um range aqui de 800 pontos dessa média para baixo e 800 dessa média para cima. Ok? Feito isso daqui, o que eu costumo fazer? Eu pego essa opção aqui, a retração no Fibonacci, e eu faço uma divisão dela em 4 partes. Que no caso aqui, como ele está atuando abaixo da linha azul, ou seja, está numa tendência de baixo, o que eu faço? Eu pego desse ponto aqui, da linha inferior, e arrasto até a linha superior. Tá? Com isso aqui, o que acontece? Eu tenho um range aqui, tá? Daqui até aqui, de 1.600 pontos, que foi dividido em 4 partes. 1, 2, 3, 4. E ele vai projetar mais, tá? O mesmo espaço aqui de 1.600 pontos, ele vai projetar para baixo. Aqui você já começa a perceber que o preço trabalha dentro desse range. Então, ou seja, se eu tenho 1.600 pontos dividido em 4, ou seja, cada range desse aqui está me dando 400 pontos. Ele serve para mim como suporte e resistências intermediárias. Ok? Então agora nós vamos para a segunda parte. O que seria a segunda parte? Eu vou pegar essa média aqui, vou inutilizar a média aqui, vou deixar aqui como none. None quer dizer que não tem cor. Aqui eu vou colocar de amarelo. Vou deixar ela aqui tracejada. E a mesma coisa aqui em amarelo, tracejada. Quais são os parâmetros que eu tenho aqui? Eu vou usar os mesmos parâmetros de 63 de média. Mas a diferença vai estar aqui. Aqui eu vou usar 300 pontos. O que é isso aqui? Isso aqui é uma forma de eu criar um range menor. Onde, quando ele bater nesse range, geralmente ele bate e retorna, tá? Então, como que vai ficar? Dando OK. Tá? Criei o range, ou seja, a partir da média, vocês observarem, seria esse range aqui, ó, tá? Esse range aqui. Então, como vocês podem ver, ele está fora desse range. Então, a tendência, quando está fora, é que ele volte aqui para dentro. Ok? Então, hoje o mercado está um pouquinho mais... Houve uma queda já razoável aqui, né? Então, o que está acontecendo? Ele está acompanhando praticamente essa linha aqui, ó. Tá? Então, ou seja, é uma queda mais forte. No padrão, assim, de todos os dias das operações, a gente percebe que ele fica mais ou menos dentro desse range aqui, tá? Dentro dessas duas linhas amarelas aqui. Ele vem aqui, bate na linha azul, volta para cá. Quando ele rompe, ele vai buscar a linha amarela, bate nela, volta para a linha azul, que é a média, ok? Então aqui já está montado o meu setup no gráfico, que é justamente esses aqui que vão me auxiliar, que vão dar o sinal para mim, né, para fazer uma entrada na operação, seja numa compra ou numa venda. O que eu preciso mais?
eu preciso de confirmações desses sinais. Então, o que eu tenho? Eu vou estar aqui usando esse histograma, tanto histograma como esse acúmulo diário aqui, eles têm o mesmo cálculo. O que eles fazem? Eles pegam cada candle desses aqui, eles vão pegar o candle, pegar o volume do candle e dividir o volume financeiro pelo número de ticks. Com isso eu tenho uma média de quanto que custou, cada negócio. Tá? Então eu pegou o financeiro, dividiu pelo número de negócios, eu vou ter uma média, seria mais ou menos assim. Eu gastei R$100 numa compra e comprei 10 itens. Então, ou seja, cada item teve uma média de R$1, né, R$10 por item, né? Se eu pegar R$100 e dividir por 10, vai dar 10. Então, ou seja, cada um daqueles 10 itens que eu comprei custou R$10. É um preço médio, não quer dizer que todos custaram R$10, mas sim que um pode ter custado 30, o outro custado 5, mas pela média ficou R$10. O que ele vai fazer? Se ele for um candle de alta, ele vai somar, tá? Ele vai acumular a partir do início, então ele vai dar um saldo positivo. Se ele for um candle de baixa, ele vai subtrair desse saldo acumulado. E assim ele vai fazendo durante todo o período. Então, ou seja, aqui ele adicionou, aqui ele subtraiu, aqui ele adicionou, subtraiu, foi subtraindo, aonde há um candle como esse aqui, que é neutro, né? Abriu e fechou no mesmo valor, ele fica zerado, ok? Então percebam que essa é a ideia tanto do histograma como do acúmulo diário. A diferença é que visualmente o histograma fica mais fácil para a gente observar. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui, tá? Não precisa ter nenhuma configuração, é só clicar e dar OK. Então aqui a gente já percebe, ó. Se a gente observar aqui nesse ponto aqui, tá? Ele começou positivo, mesmo caindo, ele não chegou a zerar esse movimento financeiro que houve nesse candle e voltou a subir, subiu, tá? Vou até subir um pouquinho mais aqui para a gente ter uma visualização melhor. Ele foi subindo, tá vendo? Exatamente isso. E aqui ele começou a cair, tá vendo? Caiu. A partir desse ponto aqui, tá? Desse ponto aqui, que a divisão de positivo e negativo, tá? A gente percebe que aqui ele sinalizou, aqui ó, já tá, bateu, começou a descer, e aqui ele confirmou essa queda. Então só nessa situação aqui, se a gente observar, se eu tivesse feito uma venda aqui, já teria dado mais ou menos aí cerca de 570 pontos, que seria mais ou menos até aqui, que seria a linha, né, de suporte e resistência, essa linha aqui. Esse é um exemplo de um tipo de operação. Quando há essa mudança aqui de polaridade, aqui de positivo para negativo, verde é positivo, vermelho é negativo, já é uma confirmação de uma operação. E o que eu faço mais para ajudar? Eu pego o outro indicador e coloco mais abaixo. Isso aqui também me dá a mesma informação, tá? Só que ele tem um detalhe, na linha gráfica aqui, ele pode me auxiliar com mais outros tipos de informação, que seria o quê? A força que ele está descendo. Sem contar que em alguns momentos eles costumam mostrar aqui nessa linha topos duplos ou fundos duplos, ou seja, ele chega a fazer um M aqui, no caso de um topo duplo, né? Ou um W no fundo duplo. Aqui no caso aqui nós não temos nenhum exemplo. Deixa eu verificar aqui. Realmente não tem nenhum exemplo aqui. Mas caso apareça aqui, a gente vai estar mostrando para vocês. Ok? Então essa é a ideia desse setup. Tá? É o setup manual. Então eu tenho aqui um indicador, aqui eu tenho outro indicador e aqui um terceiro indicador, que são esses três. Todos esses indicadores aqui, né, é desenvolvimento nosso, tá? Ou seja, a gente fez buscando essa informação. Ok? Agora a última parte, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e instalar o robô. Então, ou seja, basta dar 2 cliques nele, permitir, no caso específico aqui, né, a necessidade aqui de, deixa eu só diminuir um pouquinho para visualizar melhor. Então aqui, por exemplo, eu tenho que permitir, né? Nos parâmetros aqui, eu vou fazer das 9h05 às 17 horas, aqueles parâmetros que eu mostrei no vídeo anterior aqui. Aqui eu vou deixar com um contrato, ok?
Aqui também eu vou colocar um contrato. Aqui você pode botar quantos contratos você quiser, tá? Eu posso começar, por exemplo, com 3 aqui e adicionar um. Eu posso começar com 1 e adicionar de 3 em 3 e assim vai, tá? Aqui eu vou colocar a quantidade de pontos, que seria 100 pontos, e aqui 5 contratos. Não vou permitir inversão, permitir compra e venda, e vou zerar todos os setups aqui, né? Então tem aqui falso, 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 falso e falso, ok? Aqui eu vou pedir R$250, aqui também R$250, aqui R$500 e aqui R$700, que é o meu padrão, ok? Não vou alterar a meta parcial, né? Essas meta parcial aqui é a diária, tá, gente? Então eu quero acionar a meta parcial. Botei lá que meu limite é R$500 e eu coloco meta parcial de 50%. Ou seja, se ele atingir 50%, ele já altera a minha perda para zero, né? Ou seja, ou eu ganho 50% ou eu fico com zero de resultado, tá? Meta parcial por operação também é o mesmo sentido, tá? Não vou usar o trailing stop. Aqui eu vou alterar para 63, tá? Essa média aqui também não vou precisar mexer, tá? Essa média aqui é interessante para que ele possa fazer os cálculos, tá, gente? E essa média aqui é de 300, tá? Ok? Então, essa é a ideia. Agora eu vou dar o ok, tá? Eu vou permitir aqui, vocês podem ver aqui que ele está, né, autorizado aqui para fazer a operação, tá? Agora eu preciso autorizar aqui. Então, a partir do momento que eu autorizo, ele muda a cor aqui. Feito isso daí, tá? Agora eu vou começar a utilizar esse setup aqui para estar fazendo a operação. Então, o que eu vou fazer? Por exemplo, eu acho aqui que houve uma queda, tal, ele está batendo num limite muito forte, ele está lateralizado em cima dessa linha. Eu entendo que eu posso fazer uma compra aqui. O que eu vou fazer? Eu venho aqui, tá? E coloco, como eu falei, eu vou começar com um contrato, e adicionar um, eu vou começar com um contrato aqui. Então, a partir do momento que eu entender que ele, especialmente se ele romper essa média amarela aqui, eu faço a entrada, ok? Então, vamos aguardar um pouquinho para que a gente possa ver. Eu vou dar uma paralisada no vídeo para proteger. E nesse ponto ele está ameaçando aqui fazendo uma correção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comprar um aqui, tá? Vou fazer a compra de um aqui. Tá aqui, ó. Compra de um é 475. Então, o que acontece aqui? A partir daqui, 100 pontos, como eu coloquei, ele vai adicionar. Caso ele vá negativo, tá? Se ele vier aqui descer, tá? Ele tem aqueles R$250 lá. Então, às vezes o pessoal pergunta, por que R$250? Não é que você vá deixar bater nos R$250, mas se você está com um contrato com R$250, são praticamente 1.250 pontos. Então, ou seja, você tem muito tempo para você sair da operação antes que bata. Especialmente se você fizer análise aqui, verificar que realmente o mercado não está indo em seu favor e tal, e que a tendência é que vá bem mais abaixo. Então, você pega e sai antes, ok? Então, fiz aqui a entrada. E aqui agora o que vai acontecer? Nós vamos agora, eu vou novamente paralisar o vídeo e conforme ele for andando a favor, ele vai fazer a operação. Caso ele ande contra, eu vou estar encerrando dentro desse critério que eu acabei de mostrar para vocês. Então, a partir do momento, eu simplesmente deixo aqui e agora, a partir daqui para frente, cabe ao robô fazer a administração. Ele vai acrescentar 100 pontos quando andar a favor. Lembrando sempre que ele vai considerar esse ponto de entrada aqui, 475, ou seja, ele vai entrar em 575, 675, 775 e 875, porque como são 5, é o máximo que ele vai, ou seja, ele vai andar no máximo 400 pontos a favor para fazer a adição. A partir dali, ele vai até bater R$250 positivo, ok? Aqui a gente vai fazer o seguinte, nós vamos paralisar o vídeo, tá? E próximo será justamente a administração dessa operação, ok?